Olá, me chamo Susan Cristine Lopes de Souza, sou bolsista de iniciação científica pelo CNPq e aluna de arquivologia do 8º semestre da Universidade de Brasília. E apresento a vocês a base de dados em arquivística, que adotamos como sigla BDA. A base iniciou como um projeto de iniciação científica em 2019, coordenado pela professora Kátia Isabelle Mello, e contou com a participação e protagonismo de alunos de graduação dos cursos de Arquivologia e Biblioteconomia como bolsistas e voluntários. A equipe, inicialmente composta por 2 alunos, atualmente possui 7 integrantes. Desde então, em decorrência do primeiro projeto, já foram desenvolvidos projetos de extensão e outros projetos de iniciação científica que trabalham diversos aspectos do desenvolvimento e construção da BDA. Priorizando a produção científica e técnica em arquivística em língua portuguesa, com destaque para a produção nacional, a BDA registra até o momento quase 6.000 itens cadastrados. Sua estrutura contempla 3 categorias: periódicos, eventos científicos e monografias, onde inserem-se os livros, capítulos de livros, cartilhas e manuais. Atendendo 2 categorias, eventos científicos e periódicos, foram elaborados projetos de iniciação científica. Para a terceira categoria, de monografias, foram desenvolvidos projetos de extensão, sendo o que está vigente intitulado Consolidação da Base de Dados em Arquivística. Preparamos um vídeo demonstrativo sobre os recursos de pesquisa da BDA, destinado à comunidade arquivística e demais interessados na área, que contará com a participação das integrantes da equipe Cristina Borja e Eva Brito. Nossa proposta é divulgar a BDA, revelando a produção científica nacional em arquivística durante a Semana Universitária da UNB 2021, podendo ser visualizado posteriormente no canal do YouTube Base de Dados em Arquivística. Inicialmente, ingressei na equipe para desenvolver as atividades de pesquisa para o cadastramento dos artigos de periódicos relacionados à arquivística. E conforme outras necessidades no projeto foram surgindo, acabei realizando cursos sobre bancos de dados e web designer, onde apliquei os conhecimentos adquiridos diretamente no PROIC, chamado Produção Científica em Arquivística, Identidade Visual e Direitos Autorais em uma Base de Dados. Agora eu vou mostrar para vocês como que nós recuperamos artigos de periódicos na base de dados em arquivística. Estamos aqui na página inicial, aqui do lado esquerdo aparecem todos os filtros e metadados que podem ser pesquisados. Então, em título é onde nós vamos digitar, por exemplo, a palavra diagnóstico, e será recuperado todos os artigos e itens que tiverem esse termo cadastrado no título. Eu vou clicar aqui nesse e vai aparecer para mim aqui o item com o nome diagnóstico do acervo acadêmico, e aí foi recuperada a informação, então eu vou clicar no item. A página seguinte que é aberta é a página do item e do seu PDF cadastrado. Então, como falamos, esses itens podem ser baixados, é só clicar aqui para fazer o download direto no próprio documento. E você também pode fazer a visualização do próprio item aqui, já, por exemplo, ler previamente, ver se interessa, se é do seu interesse. E aqui estão os metadados que são cadastrados para periódicos, como o título do item, no caso desse artigo da revista Arqueio Online, os autores, onde nós não abreviamos os nomes dos autores para que para o usuário final a recuperação da informação seja melhor. Caso ele não saiba algum dos nomes dos autores e digite, por exemplo, apenas Manuela em autores, virá todos os autores com esse nome, Manuela. Então ele não necessariamente precisa saber o nome completo do autor. Por isso que nós deixamos o nome completo por extenso.
para que facilite a recuperação da informação. Em resumo, nós reproduzimos o resumo que já se encontra no artigo, para que aqui a pessoa possa fazer uma leitura prévia. Palavras-chave que já se encontram também dentro do artigo, nós padronizamos em ter a primeira letra inicial maiúscula e as demais minúsculas, separadas por ponto final. O nome do periódico, o ISSN, volume, número, as páginas onde começam e terminam aquele artigo específico, período, né, em que foi publicada aquela edição, o ano da edição, o local. Link principal é onde você vai encontrar toda a edição completa, né, do ano de 2020, no período de outubro a dezembro. Então, aqui você clicando no link, você vai direto para a página oficial do periódico e especificamente para a edição, né, que nós estamos colocando aqui. E em link do artigo, você também vai poder ver diretamente na página oficial do periódico o artigo específico que está reproduzido aqui. No sumário, nós reproduzimos o sumário que já se encontra na própria revista, né, identificando aqui em que parte desse sumário se encontra o artigo, e na categoria periódicos, que é a categoria que definimos para essas publicações. Olá, então vou mostrar aqui para vocês como que nós pesquisamos, por exemplo, os itens da coleção Monografias, onde estão livros, capítulos de livros, cartilhas, manuais dentro da base. Aqui na página inicial da base, nós estamos aqui, vamos clicar em coleções. Aqui na recuperação, a gente pode digitar o nome da coleção Monografias, onde estão listados todos os itens cadastrados até o momento, e pesquisar. A base recuperou a coleção. Aqui vocês podem ver uma breve descrição dela. Como eu falei, ela é composta por livros, capítulos de livros, manuais e cartilhas. Podemos aqui ajustar os metadados mostrados para que mostre o título da obra, os autores, capítulo da obra, autores do capítulo. Quaisquer um dos metadados que vocês desejarem, é só clicar em cima, selecionando, e aplicar as modificações, que assim a visualização vai ficar mais completa. Então a gente pode clicar em qualquer um desses itens aqui, que são na verdade, né, os itens cadastrados, e aí teremos, após isso, as informações a respeito do item. Então, o título da obra, que é o título que nós demos para essas monografias, né, para esses tipos de publicações, e aí vem o título, que reproduzimos como está no documento, os autores, organizadores, a editora que publicou, local, número de páginas, ano, natureza, no caso que é impressa, ISBN, as observações que são relevantes para determinado item. Então, nesse caso aqui, colocamos as observações dizendo que os artigos, né, do evento constam na coleção segundo a Reunião Brasileira de Ensino e Pesquisa em Arquivologia, REPARC, né? Então, aqui nós reproduzimos, né, esse item, mas remetemos que os artigos da obra também se encontram nessa coleção. Em caso o usuário tenha interesse, é só buscar pela coleção dentro da base e ele vai ter acesso a todos os artigos do evento. Então, nesse caso, é uma obra que tem sua publicação impressa, então tem ISBN, foi publicado no formato, né, de livro, ISBN, mas é um evento, né, que ocorreu e que por isso colocamos aqui em categoria eventos científicos, né? E estamos remetendo aqui a coleção onde se encontram todos os artigos desta obra. Só selecionar, copiar
pesquisar aqui. Olá, meu nome é Cristina Borges de Souza, sou estudante de graduação em Biblioteconomia do 9º semestre e bolsista no projeto de iniciação científica Base de Dados em Arquivística desde 2020. O que me motivou a participar do projeto foi a vontade de ingressar na iniciação científica para futuramente começar uma pós-graduação e o interesse em aprender na prática como uma base de dados funciona. As atividades que desempenhei no projeto até o momento foram a alimentação da base na parte dos eventos científicos, confecção de manual com passo a passo de como alimentar a base e preencher os metadados, ajudei na escolha de alguns metadados e de como preenchê-los, respeitando as normas da ABNT e a padronização adotada na base. As atividades que desenvolvi contribuíram diretamente para uma padronização no preenchimento da base e essa padronização ajudar na recuperação da informação. As dificuldades encontradas foram como organizar essa parte dos eventos científicos, já que os eventos têm suas peculiaridades. Alguns possuem ISBN, têm o formato de monografia, outros possuem SSN, seu formato é de periódicos, e outros não têm nenhum dos dois. Minhas expectativas são que a base ajude os pesquisadores da área e que ela tenha um grande padrão de qualidade. Participar do projeto auxilia na minha formação por me proporcionar um aprendizado na implementação de base de dados e na plataforma Tainacan. Minha visão diante de participar de uma iniciação científica era algo muito complicado e bem teórico. E agora minha visão é que pode ser tão prático quanto teórico e que é tranquilo. A formação que a UNB proporciona já nos encaminha para fazer parte de pesquisas e projetos, basta ter vontade e disponibilidade. Então, vou mostrar agora para vocês como fazer a pesquisa na base arquivística pelas coleções na categoria Eventos Científicos. Primeiro vai em Filtros, Título, digita o nome da coleção que você quer. Eu vou digitar Quinta Reunião Brasileira de Ensino e Pesquisa em Arquivologia. Vai aparecer embaixo o título, clica. Aqui são os itens, eu vou clicar no primeiro para mostrar para vocês. Vai aparecer o PDF, tem como baixá-lo aqui. E embaixo tem os metadados. Miniatura é a capa do documento. Título, a gente padronizou colocar como número romano, se o evento tiver mais de uma edição. E depois o nome do evento. Alguns eventos têm também o tema. Autores organizadores é cadastrado como autores do capítulo. Primeiro é o sobrenome em caixa alta e depois o nome, como é na norma BNT de referência. Capítulo da obra é o título do artigo. Autores do capítulo, sobrenome em caixa alta e depois o nome, como é na norma BNT de referência. E nós não abreviamos os nomes por causa da recuperação. É melhor para o usuário final, na hora de pesquisar, ter o nome por extenso e completo do autor para achar todos os artigos e eventos que ele escreveu ou participou, do que ter a abreviatura. Seção. Esse foi o metadado que eu sugeri para a professora, porque eu percebi que os eventos são organizados por plenárias, comunicações, eventos paralelos, e eu achei importante ter essa informação na base de como o evento foi organizado e em que momento o artigo foi apresentado. Alguns também têm um tema. ISBN. Aqui é um caso que observamos no decorrer do cadastramento dos eventos e que foi preciso a gente fazer várias reuniões para decidir como seria o cadastramento na base. Os eventos podem se apresentar de 3 formas: com ISBN em formato de monografia, com ISSN em formato de periódico, ou nenhum dos dois, sem ISBN e ISSN. A gente observa em qual dos 3 casos o evento se encaixa para poder colocar os metadados e só depois disso começar o cadastramento. Nesse caso, o evento foi apresentado em formato de monografia e possui ISBN, então tem o metadado ISBN. Editora, ano, natureza. Nesse caso, ele é um e-book, mas eu também já encontrei eventos em formato de CD-ROM e impresso. Os eventos impressos são os que mais dão trabalho, porque não é possível copiar e colar as informações. A gente precisa digitar e tomar muito cuidado na hora de cadastrar, para não digitar a palavra errada, colocar acento e ponto final onde não deve. Local, páginas. A paginação também nos deu o trabalho e foi preciso fazer algumas reuniões para decidir como seria o cadastramento. Alguns eventos têm uma paginação contínua, outros não têm paginação e outros têm paginação, mas não é contínua.
A cada artigo, a paginação reinicia. Para esses casos, nós ficamos em dúvida se deixaríamos a paginação do PDF ou a do documento em si, mas por fim foi decidido deixar de como o documento se apresenta. Link principal. Você pode baixar o artigo tanto pelo link principal quanto pelo PDF na íntegra. Observações. É um metadado em que deixamos informações que achamos interessantes para o usuário final, como, por exemplo, se o documento não tem um texto na íntegra, só o resumo, ou a paginação quando não tem ou quando não é contínua. Ou, nesse caso, que é um documento com ISBN, deixamos em qual evento o artigo foi apresentado. E, por fim, categoria. Olá, me chamo Eva Brito, sou graduanda do 5º semestre do curso de Arquivologia da Universidade de Brasília e desde março de 2021 atuo como voluntária no projeto de iniciação científica Base de Dados em Arquivística. A BDA traz uma proposta inédita ao criar uma base de dados para o registro e disseminação da produção técnica e científica, predominantemente em língua portuguesa, da área de arquivologia. Buscamos com esse instrumento contribuir para a valorização tanto da arquivística quanto de seus profissionais, e também para a ampliação da pesquisa por profissionais arquivistas, estudantes de arquivologia e interessados. A minha contribuição no projeto foi voltada principalmente ao cadastramento da categoria de eventos científicos, com foco em 2 grandes eventos, o CBA e o CNA, que são eventos que dão oportunidade de projetos riquíssimos da área sejam expostos e, consequentemente, contribuam para a consolidação da arquivologia no Brasil. Além desse cadastramento, venho estudando sobre licenças Creative Commons, que permite que o conhecimento científico seja compartilhado abertamente na web, para fins de estudo e pesquisa, contanto que esse compartilhamento não seja de fins comerciais, e também que respalde os autores de acordo com as leis dos direitos autorais. Dessa forma, essa licença ela se casa perfeitamente com os nossos propósitos. Dito isto, deixo o convite para vocês acessarem a base, fazerem uso abertamente dela, como nossos colegas já ensinaram anteriormente. O link estará na descrição para ser direcionado à base, assim também como um e-mail para que vocês mandem dúvidas, indagações e sugestões. Fiquem abertos, sintam-se à vontade de entrar em contato com a gente.